O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, no primeiro domingo da Quaresma, em todos os anos, nós meditamos um tema padrão, um tema único. Todo ano é a mesma coisa. Nós lemos os 3 evangelistas, cada um num ano, o relato onde conta para nós que Jesus fez a experiência de ser tentado. Tem um porquê. Existe uma razão, e hoje, Nicolas, posso dizer que essa comunidade vai ficar essa razão com a sua presença. Mais para frente, no dia de hoje, na nossa missa, nós vamos ver o Nicolas, e a partir de agora, nessa missa do domingo às 18, até a Páscoa, nós acompanharemos o seu processo, porque o Nicolas não é batizado, e ele será batizado na noite da Páscoa. Mas para isso, é preciso que ele caminhe com os ritos da igreja que vão preparando esse batismo, porque não adianta ele só se batizar, se não existe uma comunidade que o acolha. Por isso que é na missa, por isso que é um rito que acontece de maneira que a comunidade participe com ele e entenda os passos que vão acontecendo. Mas, repito, a sua presença deixa mais evidente, porque desde os primeiros séculos da igreja, quando a Quaresma foi instituída, podemos dizer assim, os evangelhos que nós ouvimos são os mesmos, porque eles também fazem parte da catequese batismal. Uma das experiências que qualquer cristão tem na vida é a de ser tentado.
porque nós somos pecadores, todos nós. Então, todos nós sentimos a fragilidade da nossa condição e sentimos, ao mesmo tempo, um apelo, que muito mais do que o do demônio, é nosso. Um apelo a fazer aquilo que nos convém, um apelo a fazer aquilo que para nós é melhor, mas que não necessariamente, ou melhor, quase nunca, é o mesmo caminho que Deus deseja para nós. E por isso, todos os cristãos têm o imperativo de vencer, têm o imperativo de lutar e de vencer a tentação, para ser conforme o desejo de Deus. Você, que vai se aproximando da fonte batismal, é chamado já desde agora a no seu coração ter esse desejo de renovação, desejo de conversão, que vai passar por muita luta. E nós que somos batizados, mais ainda, porque o nosso dever é ser um exemplo para você. É inspirar você a desejar a mesma graça que nós recebemos. E aí, nós precisamos cuidar muito da nossa vida. Mas, daqui a pouco, nós teremos o rito mais específico sobre você. Hoje é o dia em que o seu nome é inscrito no rol daqueles que vão se preparar para a Páscoa, e isso é motivo de grande alegria para nós, para a nossa comunidade. Falando sobre a questão da tentação, é importante que nós pensemos, eu gosto de pensar na palavra, no sentido dela, porque senão nós soltamos as coisas soltas e não refletimos. Num campo, vamos chamar assim, mais filosófico da coisa, a tentação no nosso mundo, na nossa cultura, ela tem dois aspectos, eu diria, bem perigosos. O primeiro, nós usamos a palavra tentação para nos referir a coisas boas. Desculpem, vocês sabem que eu não tenho problema de falar, vou dar um exemplo. Está lá um cidadão andando na rua, passa na frente dele aquele avião, aquele mulherão, ele fala, ô tentação. Percebe? Em geral, ou então passou na vitrine e viu aquele doce gostoso, ai que tentação. Nós inconscientemente damos o nome de tentação a alguma coisa boa. E a segunda coisa, normalmente nós chamamos de tentação alguma coisa que no fim das contas nós já baixamos todas as guardas para ela. Quando a gente fala assim, isso aí é uma tentação, a gente está dizendo, já caí. Quase se entregando de uma vez. A gente não pensa nisso, né? Não para pensar no peso que nós damos às palavras que nós proferimos, mas é verdade. E isso é um problema. Isso é um problema porque vai criando em nós a falta de resistência, porque se eu falo, já na minha fala eu deixo subentendido que a tentação é algo bom e que eu já meio que já não tenho força, eu não vou ter força mesmo, né? E a outra coisa é o outro lado. Aí, quando chega no horizonte da espiritualidade, da igreja, nós tratamos a tentação como algo negativo. E esquecemos que aquilo que não é testado, você não sabe o valor que tem. Todo produto precisa ser testado antes de ser lançado. Se você fabrica um carro e não faz o teste com ele pode desmontar na primeira saída dele. E a tentação não deixa de ser um teste. Então ela nem é positiva em si e nem é negativa em si. Ela é simplesmente uma realidade. Só isso. E uma realidade, mais ainda, vou um pouco mais longe, que não fala necessariamente de mal, de demônio, ela fala de nós. Porque, na verdade, a tentação não é uma coisa que vem de fora, ela começa dentro de nós. Qualquer pessoa que conheça alguém ou que já passou, por exemplo, pela pedagogia desses grupos anônimos, vou pegar o exemplo dos alcoólicos anônimos, que tem aquela pedagogia dos 12 passos, o primeiro passo vai falar da aceitação e tal, e depois fala, evite o primeiro gole. O problema não é o gole, o problema é você. Nós não nos damos conta de que o que nós chamamos de ruim na tentação é ruim nosso, nós somos ruins. A gente ainda tem a ilusão que acha que é bom, não é bom coisa nenhuma. Fique sozinho, só com você, só com as suas ideias e veja que desastre você é. Graças a Deus que no mundo
existem circunstâncias, existem pessoas que vão nos ajudando a nos limitar, né? Não faça isso, seja educado, cumprimente o outro, dê lugar, deixe o mais velho sentar. Nós seríamos insuportáveis. Nós não teríamos limite nenhum. Aliás, que pena que no nosso mundo os limites sumiram, né? É um tal de filho. A tentação é uma forma de dizer assim, quem é você mesmo? Você dá conta? Nós não pensamos nisso, mas ela é uma forma de fazer esse teste. E ainda uma outra ideia. Num geral, quando falamos do tema da tentação, se nós não vamos para o extremo moralista, para o moralismo, que nós temos que vencer todas elas e ser super-heróis, o que é uma falsidade, nós vamos cair lá no outro extremo, que é o panos quentes, que também é insuportável, que ninguém gosta, ninguém aguenta mais, que é, não, né, mas ninguém é de ferro, a carne é fraca, conversa. Todo mundo é fraco, é verdade. Porém, se não testado e se não faz um esforço, não vai melhorar nunca. Eu não vou me arriscar a dizer qual o filósofo, porque eu de fato não lembro, então eu prefiro não falar para não errar, porque erro dito é erro que fica gravado, né? É melhor que eu diga um filósofo e aí depois a gente pode pesquisar e ver qual é. Que falando sobre a moral, ele usa um exemplo que eu acho ótimo. Ele fala assim, pegue uma pessoa que diga assim, eu não consigo vencer o vício do jogo, é mais forte do que eu. Ok, você está dizendo isso. Coloca na porta da casa onde ele faz o jogo uma guilhotina e fala, se você entrar, você perde a cabeça. Acaba o vício na hora. Se for viciado mesmo, ele entra e morre feliz. Mas normalmente ele vai coçar a cabeça, acho que o vício passou, né? Fantástico. Percebe como que nós vamos contando mentiras para nós? Eu não dou conta, é mais forte do que eu, conversa fiada. Na hora que tem pressão, faz. Todo mundo está vendo a constituição física do sacerdote. Eu sou um atleta, né? Se vier um leão atrás de mim, eu corro. Se me pedir para correr ali, eu falo, não aguento 100 metros. Meu filho, mas na hora que o desespero bate. Então, é bom que nós pensemos, vejam que eu só estou ainda no horizonte filosófico da coisa, que nós pensemos um pouco no que é fraqueza de verdade e o que a tentação como realidade provoca em nós. Ela existe para nos colocar à prova e para que nós comecemos a olhar para a nossa verdade e não para o que nós acreditamos de nós. Nós facilmente acreditamos em pequenas coisas de nós mesmos. Eu acredito assim, né? Quer ver? Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa da paz, pisa no teu calo. Enquanto não pisa é ótimo. Pisou e a gente vai ver quem é você. Não, olha, eu sou uma pessoa que sou desapegada de tudo. Tira o teu salário, tira a tua carteira, tira tudo e deixa você com fome. Vamos ver se você é mesmo desapegado. E aí, nesse sentido, as tentações são uma bênção. Elas nos dão a oportunidade de nos conhecer de verdade. Mas isso eu estou falando, repito, num campo filosófico. A gente não falou da fé, nós não falamos da oração, não falamos da relação com Deus. Agora a gente vai falar um pouco desse horizonte. Passamos para o horizonte da fé. E na caminhada de fé nós temos tentações também, porque nós somos a mesma coisa. É o mesmo ser humano frágil, é o mesmo ser humano pequeno, pecador, que sente dentro de si apelos, seja para a sexualidade, seja para a comida, seja para o dinheiro, seja para a fama, seja para o que for. Percebe que nós não precisamos nem do diabo para ser tentado? Só nós já nos bastamos para tentar. Pensa um pouquinho na sua vida. Você vai lá construindo as coisas, né? Não, agora eu vou casar, agora eu vou construir, vou pagar o apartamento, agora eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco você olha e fala assim, mas está faltando algo, percebe? A gente sempre ali no mais ou menos, não está bom, na roda presa. Nós sozinhos nos bastamos para criar problema para nós mesmos. E aí, Deus, na sua sabedoria, não quis tirar de nós a possibilidade de ser tentados.
porque ele sabe que se nós não somos tentados, nós ficamos moloides. Por isso ele permite, por isso ele deixa a gente passar uns sufocos, sim. Por isso ele, muitas vezes, silencia, não porque é mal, é para falar assim: eu quero provar tua fibra, eu quero que você cresça. Coitado do filho que não tem um pai que ajude a crescer. Coitado do filho que o pai e a mãe o tempo todo está em cima de todo mundo, fazendo tudo por ele. Na hora que tiver que encarar a vida, vai apanhar muito. Criança também precisa passar por uns apertos. Idoso precisa passar por uns apertos. Doente também. Não estou falando de desassistir ninguém, percebe? Não dá para ter mimimi. Não dá para ter paparico. Se tem paparico, a gente amolece e não conhece mais nem a nós mesmos. E aí, Deus, que não poupou nem seu filho, permite que nós passemos pelas dificuldades. Meus queridos, o evangelho de hoje é maravilhoso, porque ele fala para nós que Jesus foi tentado sim. Jesus é Deus, assumiu a carne humana. Quando assumiu a carne, ele assumiu a fraqueza. Que fraqueza? Suar com esse calorão que está fazendo, ter sede, ter sono, ter vontade de ir no banheiro, chorar, ter medo. Jesus se tornou vulnerável. Quando assumiu a carne, Jesus, que é poderoso, se torna pequeno, se torna simples, como nós. Se está vulnerável, sofre tentação como qualquer um de nós. Claro que não é tentação como a gente sofre, né? Nós somos bem mesquinhos, temos que dizer, não. Mas sofreu tentações sim. E se nós lemos o Evangelho com atenção, nós vemos algumas tentações que Jesus passou. Eu quero citar duas para deixar a cereja do bolo para o final. Duas tentações são: a primeira, quando Jesus estava revelando o plano do Pai, o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser entregue, o seu melhor amigo, né, o mais próximo, Simão Pedro, cheio de amor, né? Longe de ti, Senhor. Ô tentação, hein? Do amigo, hein? Vai para longe de mim, Satanás. Sai daqui. Sai daqui, porque essa palavra doce, no fundo, está querendo acariciar meu ego e está tirando a minha fibra. Se afasta. Outra tentação. Jesus lá, junto com aquele povo, bendiz a Deus e dá graças, distribui o pão, o povo come com fartura e aí enche os olhos. Esse é o rei que a gente precisa, vamos coroá-lo. Jesus, ó, sai fora. Tentação de já virar rei ali. Ele foge. E aí, agora sim é cereja do bolo. Honestamente, quando eu leio o evangelho de hoje, desculpem gente, eu vou falar bem simples, tá? Eu olho e falo assim, que diabo besta, né? Tentar Jesus com essa bagatela, pelo amor de Deus, até parece, né? Me adora, ajoelha aqui, tenha paciência, Jesus vai fazer isso? Não. Agora, não sei se você já pensou nisso, qual foi a maior tentação que Jesus passou na sua vida? Já pensou qual? O Horto das Oliveiras. Jesus sua sangue, está na porta da morte, o seu coração tem medo, por ele fugia, mas ele se coloca diante de Deus e fala, se possível afasta de mim, leva para longe, mas aí ele faz aquela oração linda, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Alguém tem dúvida que essa foi a maior tentação que Jesus passou, gente? Eu não conheço, eu nunca viajei, nunca fui à Terra Santa, mas já escutei, só escutei, que onde fica o Monte das Oliveiras, há uma região atrás, que é uma região desértica, e que é perto, não é longe dali. E segundo as pessoas, o que acontece? Naquela época se tinha uma ideia que os desertos, né, as regiões ermas, eram habitadas pelos demônios. Então alguns dizem, se Jesus corresse para lá, ninguém ia atrás dele. Isso para mim, eu nunca fui lá, repito, eu só escutei, mas isso aumenta até a beleza da coisa.
Ele aqui, onde poderiam pegá-lo, perto de onde ninguém poderia pegá-lo, e o coração, hein? E agora? Fico aqui ou vou para lá? E o que ele faz? Faça-se a tua vontade. Meus queridos, por que Jesus venceu as tentações, as do evangelho de hoje, mas especialmente essa do Horto das Oliveiras? Ele se entregou por nós. Ele aceitou morrer por nós. Ele acolheu o desejo do Pai de nos resgatar. E é por isso que nós podemos celebrar a Eucaristia hoje, bem dizer a Deus. E aí, se você me permite, para não alongar mais do que já estou alongando, engana-se quem acha que vencer a tentação é vencer o diabo. Não é. Alguém contou isso para você? Esquece. O diabo a gente não vence, nós não. O único que tem o poder para vencer o diabo é Deus. E isso só vai acontecer plenamente no fim dos tempos, quando toda a história se concluir. Até lá, ele não é vencido. Sabe quem você vence quando você vence a tentação? Você mesmo. Você venceu a tua pouca vontade. Você venceu aquela imagem que você tinha de você, que você era desse tamaninho. Você cresceu. Porque, na verdade, todos nós somos maiores do que nós achamos que somos. Essa força já habita em nós. Nós só não nos ligamos nisso. E quando, enfrentando a tentação, nós pedimos a força de Deus e lutamos, ao vencer, eu saio vitorioso sobre mim. Eu achava que não era capaz e, de repente, quando eu vejo, passei uma etapa. Percebe? Não se preocupe com o demônio, não. Ele vai voltar a te tentar. Não conseguiu aqui, ele vai lá. Não conseguiu lá, ele vai do outro lado. Não se preocupe. Tentação, sedução do demônio vai acontecer o resto da vida. Mas quando vencemos, vencemos a nós. E aí olhamos para nós mesmos e dizemos assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. E se Ele aceitou passar por essa humilhação, porque isso é uma humilhação para Deus, de estar na carne, se sujeitar a ser tentado e de se colocar nas mãos de Deus, Ele diz para nós: se você, que passa pelas mesmas tentações, pelas mesmas fraquezas, também se coloca nas mãos de Deus, confiando nele e luta, você é capaz de vencer na força dele. Desejo para cada um de nós que esse tempo da Quaresma seja este tempo de renovação, esse tempo de vencer os próprios limites em Deus, não para soberba, eu venci, não, para ser mais de Deus, para ter o coração mais voltado para o Evangelho, para viver melhor a nossa vida e para, de fato, realizar a nossa vocação, que é crescer sempre. Lembro também de uma frase linda que no curso de filosofia, no seminário, um professor sempre colocava nas provas. Ele colocava para estimular a gente a tirar 10, né? Ele dizia assim, aluno chega na prova e fala assim, vou tirar 6 para passar. Ele colocava em latim, ad maiora nati sumus. Nascemos para coisas grandes. Nascemos para coisas maiores. Ele incentivava, né? Lá na prova ele deixava essa frase. Não queira tirar pouquinho, não. Se esforce para fazer melhor. Se esforce para dar mais de si. Que nós nos esforcemos para dar mais de nós e oferecer a nossa vida àquele que não deu mais, deu tudo de si, para que nós possamos, com Ele, viver, com Ele morrer e um dia contemplá-lo e celebrar eternamente o seu amor no céu.